Olá, queridos. Estamos aqui meditando no livro A Psiquiatria de Deus, um livro que para mim tem sido de grandes reflexões, né? E tem trazido grande crescimento espiritual para minha vida. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, e por isso eu resolvi fazer essa leitura, né, juntamente com cada um de vocês. E aqui estamos então em mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Das 8 bem-aventuranças, as chaves do reino, esta é a mais sugestiva, a mais importante e também a mais difícil. Mais sugestiva porque a misericórdia sugere a ideia de bondade, altruísmo e boa vontade. Todos nós apreciamos figuras como a do bom samaritano ou a da enfermeira Florence, que são exemplos de misericórdia. Parece que nos esquivamos diante da justiça de Deus, mas quanto à sua misericórdia, nós mesmos vamos a Ele suplicá-la. Essa bem-aventurança é a mais importante porque sem a misericórdia estaremos também sem esperanças. Todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. A única oração que realmente podemos fazer é: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Assim como alguém disse a um judeu, se fizéssemos valer a justiça, nenhum de nós teria salvação. Isso, na verdade, é de uma peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Ao aproximar-nos da mesa da comunhão, recitamos: não merecemos nem recolher as migalhas que caem da tua mesa, mas tu és o Senhor cujo grande atributo é a misericórdia. Contudo, o requisito essencial para se obter a misericórdia de Deus é exercer a misericórdia para com outros. Se não formos misericordiosos, estaremos impedindo o fluir da misericórdia divina para a nossa vida. E é assim que nos tornamos desprotegidos. Há um ditado americano que diz: tudo que é atirado para cima tem que cair. Mas se nada sobe, então nada descerá. Em física, há uma lei que diz: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Mas, não havendo ação, não haverá reação. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoar, não poderá obter perdão. Quem não tiver misericórdia, não receberá misericórdia. O sentimento que nos custará caro é o preço da animosidade para com outra pessoa. O preço é a perda da alma. Ao ensinar sobre o reino dos céus, Jesus narrou a história de um rei que perdoou a um servo uma enorme dívida que este não poderia pagar. O servo encontrou depois um colega que lhe devia uma quantia insignificante. Cobrou dele e, como não podia pagar, lançou-o na prisão. O rei chamou de volta o servo impiedoso a quem perdoara e cancelou seu perdão e mandou-o à prisão também. E Jesus conclui a parábola deste modo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Os protestantes consideram Pedro como o cabeça da igreja, como fazem os católicos, mas não posso deixar de admirar a explicação que um amigo católico me deu sobre a razão por que o apóstolo Pedro foi escolhido. Tiago e João pediram os lugares mais proeminentes, mas foram ignorados, do mesmo modo que o foram a Virgem Maria e os outros. Pedro foi escolhido porque, apesar de ter cometido um pecado tão vergonhoso, ele chorou amargamente. Conta a tradição que ele chorou tanto que
que seu rosto ficou marcado pelas lágrimas. O Senhor o escolheu para ser líder da igreja porque ele conhecia por experiência própria a bênção do perdão. Assim, o seu exemplo poderia levar a igreja a dar a máxima importância à misericórdia para com os outros, salvando deste modo a si próprio e a outros. Quem não usar de misericórdia não pode entrar no reino dos céus. Esta chave não é apenas a mais interessante e mais importante, mas também a mais difícil de ser observada. Quando alguém nos causa algum mal, nossa reação natural é desejar vingar-nos e tirar desforra. E é possível resistirmos ao impulso de cometer um ato de vingança, mas ficarmos alimentando rancor no coração e até alegrar-nos se alguma desgraça ocorrer àquela pessoa? Para sermos misericordiosos, não somente precisamos ter uma atitude correta para com a pessoa que nos prejudicou, rejeitando qualquer espírito de vingança, ciúme e mesquinhez, mas também temos que demonstrar mais que bondade. Jesus chorou, mas não ficou apenas nisso. Ele entregou-se à morte para salvar aqueles que o perseguiam. O escritor Alan, que escreveu o livro Vento Forte ao Meio-Dia, conta a história de um famoso engenheiro que construiu grandes pontes, ferrovias e túneis em várias partes do mundo, adquiriu fama e riquezas, mas depois veio o fracasso, a pobreza e a doença. Regressou à sua cidadezinha natal com a esposa e a filha e passou a trabalhar ali, obtendo o estritamente necessário para o seu sustento. Um de seus vizinhos tinha um cão muito feroz. O engenheiro observou que o animal podia ser perigoso, mas o outro replicou desdenhosamente: "Cala a boca, pobretão." Certo dia, quando voltava para casa, o engenheiro viu o cão saltar ao pescoço de sua filha. Correu e afastou o animal, mas já era tarde. A mandíbula penetrara fundo e a menina morreu. O xerife local matou o cão e toda a vizinhança se revoltou contra o seu dono. Quando chegou a época do plantio, ninguém queria vender-lhe sementes. O homem arou seu terreno, mas não pôde semear nada. Não conseguiu as sementes, nem comprando, nem pedindo, nem por empréstimo. Toda vez que saía à rua, o povo zombava dele, menos o engenheiro. Este não conseguia dormir pensando na situação do outro. Certo dia, levantou-se bem cedinho, foi ao seu depósito de cereais e pegou a última vasilha de cevada. Saltou a cerca para o outro lado e semeou os grãos no terreno do vizinho. Mais tarde, o próprio campo revelou o que acontecera. Quando a cevada brotou, o gesto do engenheiro ficou revelado, pois parte de seu próprio campo continuava vazio, enquanto o do vizinho estava plantado. A misericórdia pede que semeemos boa semente nos terrenos do inimigo, embora isso redunde em que parte do nosso fique infrutífero. Olha, até vou repetir essa parte. A misericórdia pede que semeemos boa semente nos terrenos do inimigo, embora isso redunde em que parte do nosso fique infrutífero. Isso não é fácil. É a atitude mais difícil que existe, mas é também a chave para o reino de Deus. A lei do mundo era olho por olho, dente por dente. O ódio sempre levava ódio. Uma ofensa cometida contra alguém sempre atraía uma represália. Houve um dia, porém, em que esse círculo vicioso foi rompido. Jesus veio ao mundo para apresentar aos homens um modo de viver mais elevado, uma vida melhor, mas os homens preferiram zombar, rir e o crucificar. Em sua cabeça havia um círculo luminoso, e quando ele proferiu a palavra perdão, este círculo do amor e a aprovação divinos se ampliou de modo a alcançar os outros. Um ladrão que estava numa cruz próxima penetrou nesse círculo
e ao fazê-lo entrou no paraíso. Este círculo alcançou-me também. Ficar de fora significa experimentar ódio, vingança e destruição. Estar dentro dele é conhecer o amor confortador de Deus e possuir o seu reino por toda a eternidade. Entrar nesse círculo é entrar na misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fiquem com Deus, até a próxima leitura.